Então, continuando nossa videoaula aí, né? Como é que vai ficar a programação sobre os filtros, né? Como é que a gente vai fazer a programação, então? Lembrando que a ideia vai ser o usuário clicar na coluna, aparecer o texto da coluna aqui no nosso LB filtro, preencher os dados no EDT filtro, que é o nosso edit, e apertar o pesquisar para filtrar, né? Se ele clicar em nome, a mesma coisa, aparece nome escrito aqui, né? Digita os dados em EDT filtro, pesquisar, tá? Como é que vai ficar? Nós vamos fazer a programação no modelo lista e não no cliente lista, porque a gente quer reaproveitar esse código depois para funcionário e produto, né? Então vai em modelo lista, eventos e procura pelo evento onShow do formulário. Lembra de selecionar o formulário, né? E procura pelo evento onShow do formulário. A nossa programação, né, que a gente tinha feito antes no onShow, era para ativar a tabela, né? Lembra que eu tinha explicado para vocês como está ativando essa tabela aí, né, em tempo de execução. Então, o que a gente vai ter que fazer depois de ativar a nossa tabela? Primeira coisa, eu vou ter que mexer com o meu label, né? Eu vou ter que garantir de que o label, sempre que o formulário seja mostrado, o label e o filtro funcione para a primeira coluna da tabela. Então, no caso de cliente, sempre que o formulário for mostrado, o filtro vai estar configurado para trabalhar com a chave primária. Vai aparecer escrito ID, que é o caption, né, da nossa cabeçalha aqui. E vai trabalhar com o campo CID, que é o nome do campo lá no MySQL, nome da chave primária lá no MySQL, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? O nosso lbfiltro.caption, que é o texto que aparece na cara do label, recebe, né, o nosso dbgrid, o nosso dbgdados, ponto. Para pegar as colunas do nosso dbgrid, a gente usa o columns, né, colunas em inglês. Esse cara é um vetor, né? Se ele é um vetor, ele vai ter posições. Cada posição vai ser uma coluna diferente do nosso dbgrid. Eu quero pegar a primeira coluna que aparece no dbgrid. Eu vou usar então a posição 0 entre colchetes, né? Uso 0 entre colchetes lá. Ponto. Dentro da coluna eu preciso pegar o caption que aparece escrito no cabeçalho. Então eu vou usar o title para pegar o cabeçalho da coluna 0. E dentro de title eu pego a propriedade caption para pegar o texto do cabeçalho da coluna 0 do nosso dbgrid dados. Então estou pegando o texto do cabeçalho da coluna 0 do dbgrid dados e mostrando no nosso LB filtro, né? Se eu mandar rodar, lembrando que a gente fez isso para o formulário de modelo lista, né? Olha só, no cliente ele não pegou, né? Ele não atualizou o nosso evento onShow, tá? Isso daí provavelmente é um bugzinho do Delphi. Para poder tirar esse bugzinho, né, ele atualizar, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos salvar certinho o documento, dá um Ctrl S ou clica no disquete para salvar. E vamos vir aqui no nosso cliente lista, seleciona o formulário, procura pelo evento onShow. E só para ele dar uma atualizadinha na questão da herança da programação que ele vai ter que herdar, né? Manda gerar o evento aqui, né? Isso provavelmente vai ser um bugzinho do Delphi XE2, tá? Nem tudo é perfeito, né, pessoal? Pronto, tá lá. Né? Agora sim, ó, não apareceu mais LB filtro, que é o padrãozão, né? Já pegou o texto ID que veio do texto do cabeçalho da coluna 0 do dbgrid dados, né? dbg dados aqui, ó, tá? Então foi isso que veio para cá, tá? Só para ficar melhor um pouquinho, voltando ao modelo lista nessa programação, depois do texto vamos colocar um mais 2 pontos, né? Entre aspas, só para aparecer o 2 pontos bonitinho, olha lá, ao invés de aparecer só ID agora, né? Aparece ID 2 pontos, né?
uma coisa mais decente para o nosso usuário aí, tá? Então já configuramos o label, precisamos também apagar o nosso edit, porque a gente não sabe se a pessoa executou o formulário de cliente lista uma vez anterior aí. A gente não sabe se ele chegou a usar o filtro em uma outra vez que ele tenha aberto esse formulário aí, tá? Então a gente tem que garantir de que essa caixa de texto esteja vazia, né? Porque ele vai começar a consulta sem filtro, né? Então, para evitar bugs no sistema, limpa a caixa EDT filtro, faz o clear de EDT filtro, né? A gente vai ter que armazenar o campo inicial do filtro numa variável temporária, né? Vamos ter que armazenar numa variável temporária o campo aí. Então vai lá em cima e declara a variável campo filtro. A gente não pode declarar local aqui, né? Se eu declarar a minha variável local aqui, eu vou ter aquele probleminha de que a variável só existe no procedimento form show, né? E eu vou precisar usar esse valor fora do meu form show. Então local nesse caso não serve, né? Opa! Local nesse caso não serve. Deixa eu apagar aqui, né? Então declara lá em cima do implementation no var. Eu já fiz a declaração aqui, ó, campo filtro do tipo string, né? Façam vocês também a variável campo filtro do tipo string. E aí a gente vai dizer no nosso form show, depois que a gente limpou a caixa de texto, que campo filtro recebe o nome do campo da coluna 0. Aqui a gente está pegando o texto, né, que vai ser mostrado para o usuário, e não o nome do campo. Então aparece para o usuário ID, mas o nome do campo é C_ID, né? Então a gente vai ter que pegar o nome do campo. Como é que a gente pega esse cara? Mais uma vez, nome do dbgrid, dbgdados, ponto, coluna 0, nosso vetor, ponto. Ao invés de eu pegar o título, que vai ser o cabeçalho, me interessa o field name, né? Nome do campo, field name, nome do campo lá, tá? Então a gente está gravando o nome do campo selecionado, o nome do campo atual do filtro na variável campo filtro. Próximo passo agora é garantir de que esse filtro, sempre que o formulário seja mostrado, de que o filtro esteja desligado. Então, ds para pegar o data source, já que a gente não consegue saber qual tabela vai estar trabalhando em cada momento, né? Uma hora pode ser o ZTB cliente, outra hora pode ser o ZTB funcionário, depende de qual formulário filho estiver realizando essa programação do formulário pai, né? Então ds para pegar o data source, dataset para pegar a tabela, né? Independente se seja o cliente ou o funcionário, vai pegar a tabela certa, ponto filtred, né? Recebe falso, para garantir de que o nosso filtro comece sempre desligado, tá? Vocês podem mandar testar aí, mas não vai ter grandes diferenças da vez que a gente fez isso daqui, né? Da último teste que a gente fez. Certo? Ele continua pegando aqui certinho, né? Continuando, né? Como é que a gente vai fazer esse filtro funcionar, tá? O filtro vai funcionar quando a pessoa clicar no botão pesquisar que a gente colocou no formulário. Então, voltando ao modo design, né? Tá aqui o nosso pesquisar, dá um clique duplo para gerar o evento de clique do pesquisar. Né? Então, olha só o que ele gerou para a gente, btn filtro clique, né? Aqui embaixo está o nosso form show que a gente acabou de fazer, né? Então, voltando ao nosso btn filtro clique, né? Como é que vai ficar? ds para pegar o data source, dataset para pegar a tabela, filter para pegar a nossa regra, né? Estabelecer a nossa regra, e aí a gente vai definir a regra. Vocês já sabem pelo teste que a gente fez na aula passada de que eu tenho que colocar nome do campo igual o valor que eu quero, ou o nome do campo like
entre aspas, a palavra que eu estou pesquisando junto com os caracteres coringas, né? Então aqui vai ser a mesma coisa, a gente vai ter que fazer a programação para isso. O nome do campo vai vir da variável que a gente criou, a variável global campo filtro, né? Mas o like para o Delphi vai ser apenas um texto. Então coloca o like entre aspas aí, né? Aspas simples. Mais, para poder juntar de novo, né? Lembrando que o mais vai ser a nossa concatenação. Ele junta variável com texto, o texto com variável, né? E assim por diante. O valor vai vir do nosso edit filtro, nosso edt filtro, né? Então eu poderia colocar aqui um edt filtro.text, tá? Ah, será que só isso é o suficiente, né? Vamos testar, olha lá. Vamos tentar digitar um 1 aqui, né? Pesquisar. Não está acontecendo nada, né? Por quê? A chave primária é do tipo numérica, do tipo inteiro, né? E o like foi feito para trabalhar com campos de texto, né? O like foi feito para trabalhar com campos de texto, tá? Se a gente estivesse pesquisando por nome e digitasse o nome, né, exatamente igual, porque a gente não usou caractere coringa ainda, né, funcionaria, tá? Então vamos fazer as adaptações necessárias aqui, né? Eu estou usando o like, eu vou ter que usar caractere coringa, que no meu caso é o asterisco. Então eu posso colocar meu asterisco aqui, juntar com o edt filtro, né? Pegando o meu mais aqui, né? Juntar com o edt filtro, mais um asterisco aqui. Porque o usuário não tem como ele adivinhar, né? Que ele precisa colocar asterisco antes e depois da palavra que ele está pesquisando, tá? Então a gente tem que fazer esse trabalho para o usuário. Ainda assim não vai ser o suficiente, pessoal, porque lembra que o valor tem que ser passado entre aspas, né? Quando a gente fez o nosso like C, né, por cento aqui, olha lá, ó, o valor para o MySQL foi passado entre aspas. A mesma coisa acontece aqui, a gente vai ter que passar o valor que está em edt filtro junto com os asteriscos entre aspas, tá? É aí que a gente tem um pequeno problema, porque o Delphi usa aspas simples para texto. O MySQL também usa aspas simples para texto. Então se eu tentar colocar uma aspas dentro da aspas, o Delphi não vai entender isso, né? Olha lá, ó. Ele não entende isso, né? Ele fecha aspas aqui e ele abre de novo aqui. É como se isso aqui não fosse mais o nosso edit, fosse um texto qualquer. Tá certo? Então como é que eu corrijo isso, professor? Né? Não tem como, não tem jeito. Calma, não se desesperem que tem, né? A gente poderia usar o código ASCII da aspas aqui, né? Sem problema nenhum. Mas uma forma mais simples seria usar a função quotedstr, que já foi feita justamente para isso, né? Quotedstr, né? Seria uma string, um texto marcado com aspas, né? Cotado aí, tá? Então tudo que tiver dentro do parênteses da função quotedstr vai ser inserido dentro de uma aspas simples, né? Então a aspas vai começar antes do asterisco e terminar depois do outro asterisco, junto com o nosso like, né? Fora isso, a gente tem que, claro, ativar o nosso filtro. Não basta só definir a regra, tem que ativar o filtro. Então filtred igual a true, né? Então vamos fazer uns comentários aqui só para ficar mais fácil de lembrar depois, né? Então aqui a gente define a regra do filtro na tabela e aqui a gente ativa o filtro, né? Vamos fazer um teste, né? Eu acho que vai continuar sem funcionar para campos numéricos.
Mas todo caso, né, vamos só testar. Isso, para campos numéricos o like esquece, tá pessoal? Com like não tem como, né? Mas para texto vai ser uma beleza, né? Vamos fazer a questão agora do usuário clicar na coluna e aí mudar o campo do filtro. Então começa pela chave primária C e D, né? Mas se ele clicar aqui em nome, vai sair do C e D e vai passar a filtrar pelo C underline nome, né? Então vamos fazer isso daí funcionar. Como, né? Aqui de volta ao modelo lista, né? Sempre interessante que a programação vai ser feita toda no modelo lista, tá? Então de volta ao modelo lista, seleciona o nosso dbgrid, vai lá na lista de eventos do dbgrid e procura pelo evento o último lá, ó, né? On title click, né? Ou seja, ao clicar no título do dbgrid, né? Não é clicar numa linha ou clicar numa coluna, é ao clicar no título, lá em cima mesmo, né? O título vai ser essa parte cinza que tem o nome da coluna aqui, tá? Então on title click, né? Ao clicar no título, gera o evento, dá um clique duplo lá e gera o evento, né? Tá aqui, ó, dbg dados title click, certo? E aqui que a gente vai ter que fazer ao clicar no título, quase a mesma coisa que a gente está fazendo no show, né? A gente vai ter que mudar o que aparece no label, então lb filtro ponto caption recebe dbg dados ponto columns, né? Detalhe, né, pessoal? Eu não preciso mais pegar pelo dbg dados direto quando eu estou aqui nesse evento dos dados title click, porque ele já tem como parâmetro, ó, o column, né? Ele já traz como parâmetro a coluna que recebeu esse clique, né? Então ele já vai trazer para a gente, por exemplo, columns na posição 1, desde que eu tenha clicado na coluna 1, né? De posição 1, tá? Então o column já vai ser a nossa coluna que o cara clicou. Então apenas column, né? Só esse evento que tem, olha só. O show não tem, porque o show é do formulário e não do dbgrid, né? Não tem como ele ter o column. Então column ponto field, não, né? Ponto title, né? Primeiro o cabeçalho, ponto caption, né? Então é como se a gente começasse daqui para frente, ó, né? Já pegando a coluna que interessa para frente, né? Ponto caption mais, entre aspas, o 2 pontos para ficar bonitinho lá, né? Na sequência, já vamos fazer o limpar do edit de novo, né? Então vai que ele estava filtrando por algum campo qualquer, né? Já faz o limpar lá do edit, já faz a gravação na variável campo filtro, vai ser esse cara que é responsável por mudar, né, o campo do filtro que a gente está trabalhando. Então campo filtro recebe column na propriedade field name, né? E já faz o desativamento do filtro, né? Já desativa, já desliga o nosso filtro, igual a gente fez no onShow, né? Professor, então é praticamente a mesma coisa do onShow, né? Não mudou nada. Vamos mudar um pouquinho então para vocês não chorarem, né? Vamos deixar mais amigável para o usuário. Então, por exemplo, ele clicou lá para filtrar, clicou aqui no nome para filtrar por nome. Para que ele não tenha que vir e clicar no edit para começar a digitar, a gente já vai jogar o foco do programa direto para o edit, né? Para que o usuário só saia digitando direto, sem ter que usar o mouse para vir aqui em cima e clicar, tá? Lembrando que facilidade para o usuário aí é o que melhor dizendo, menos vai gerar dor de cabeça para a gente, tá? Então a gente já faz aqui um edt filtro.set focus, que é para poder definir, né? Joga o foco da aplicação
para a caixa de texto do filtro, né? Para o usuário poder já sair digitando. Então, mudei o caption para poder aparecer o texto da coluna que o usuário clicou. Limpei o meu edit para apagar qualquer texto que ele tenha digitado antes, tentando filtrar, né? Um filtro anterior. Altero o campo que vai ser realizado o filtro de acordo com a coluna que o usuário clicou. Desligo o filtro, porque ele vai ter que digitar o valor e apertar o pesquisar, então eu posso desligar o filtro, né? Eu tenho que desligar o filtro. E aí eu jogo o foco para a caixa de texto do filtro. Então vamos ver, olha lá. Digitei qualquer coisa aqui, né? Beleza, vou clicar em nome para filtrar pelo nome. Ó. Ele vai ter que apagar e já voltar para eu digitar ali. Ó. Olha só, mudou para nome, não está mais ID, né? E agora eu posso sair digitando o meu Silva. E aí eu clico em pesquisar. Olha que bonito, né? Tá feito o nosso filtro, pessoal. Já está funcionando o filtro, né? Como é que eu faço para desligar esse filtro de forma automática? Porque se eu faço o filtro por Silva e mando pesquisar, e aí depois eu quero desligar esse filtro sem eu ter que fechar o formulário e abrir de novo, né? Como é que eu vou fazer isso daí? Vamos mexer no nosso onChange do Edit, do nosso EDT filtro, né? Para poder facilitar mais ainda para o usuário. Como, né, professor? Vamos lá, vamos procurar o nosso onChange. Então, modo design, seleciona a caixa de texto. Olha aqui, ó, evento onChange, né? Evento onChange, tá? O onChange ele vai ser chamado, ele vai ser disparado sempre que o usuário alterar a propriedade text do edit. Sempre que ele apertar uma tecla qualquer dentro da caixa de texto, tá? Então, sempre que o texto mudar, o onChange vai ser disparado. Então, o que a gente vai fazer nesse onChange? Vamos verificar se o onChange está vazio, né? Então, vamos lá. A gente verifica se o nosso EDT filtro .text está vazio. Como é que eu sei se ele está vazio? Eu uso a função length, né? O length ele vai retornar quantos caracteres tem o meu texto. Então, se eu digitar dentro do meu edit oi, o length vai retornar 2, né? Um caractere para a letra O e um caractere para a letra I. Tá? Então o length retorna quantos caracteres tem o meu texto. Eu verifico se a quantidade de caracteres é igual a 0, porque se for igual a 0, a minha caixa está vazia. E se minha caixa está vazia, né, eu faço o quê? Eu pego o meu data source, pego o meu dataset e desligo automaticamente, né? Desligo automaticamente o meu filtro aqui. Tá certo? É isso que eu faço, né? Eu faço o desligamento do meu filtro. Que mais, né? Que a gente pode fazer? Se a caixa de texto estiver vazia, olha só vendo o programa rodando para ficar mais fácil, né? Se a caixa de texto está vazia, não tem por que o pesquisar está disponível para o usuário clicar. Não tem por que deixar livre o pesquisar aqui para o cara clicar, né? Então o que a gente faz? Vamos deixar ele por padrão desabilitado e a gente só habilita o pesquisar quando o cara digitar alguma coisa na caixa de texto. Então vamos fazer o seguinte, ó. São esses pequenos detalhes que fazem um sistema ser um bom sistema, tá, pessoal? Esses detalhes são extremamente importantes, não só para evitar bugs no sistema por mau uso do usuário, como por proporcionar uma experiência agradável para quem usa o sistema e as pessoas, claro, ficarem aceitar o valor que vocês decidirem cobrar pelo sistema, tá? Então, lá no modelo listas, seleciona o botão pesquisar, procura a propriedade enable,
que vai ser o habilitado, né, lá, ó, e deixa por padrão desabilitado. Por padrão ela vai ficar desligada, né? Então o usuário não vai conseguir clicar no botão. De volta no onChange do nosso filtro, né, da nossa caixa de texto. Então, se a caixa de texto estiver vazia, nosso EDT, nosso BTN filtro, né, o nosso botão de pesquisa, fica desabilitado. Então, enable igual a falso. Fica desabilitado. A partir do momento que a caixa de texto não está mais vazia, então vamos fazer um else aqui, né? Lembra de apagar o ponto e vírgula do end antes do else, né? Então, a partir do momento que a caixa de texto não está mais vazia, a gente habilita o botão de pesquisa de novo, né? Para que seja clicável para o usuário, tá? Parece coisas bobas, né? Mas isso é importante, tá, pessoal? Então, olha lá. Por padrão, não consigo clicar no botão pesquisar, né? Se eu digitar qualquer coisa, o pesquisar fica disponível. Se eu apagar o que eu digitei e deixar vazio de novo, o pesquisar fica desligado, né? Se eu clicar em nome, eu consigo fazer o filtro pelo nome, né? Pesquisar. Se eu vim aqui e limpar a minha caixa de texto, automaticamente ele desliga o filtro, voltando a mostrar tudo de novo pra gente. Tá certo? Então, o nosso filtro está aí, né, quase que 100%, né, tá quase que uma coisa top de linha aí, tá? Como é que a gente vai configurar a questão dos campos numéricos? Para campo de texto, beleza, está funcionando. Mas e quando for um campo numérico, né? Como é que faz? Ou quando for um campo de data, como é que faz, né, para poder funcionar esse filtro? A gente está sempre usando o like, e o like só funciona para texto. Então a gente tem esse pequeno porém, né? A gente não pode permitir o usuário ficar só com filtro por texto, porque é mais fácil para a gente que é programador, ou porque a gente não sabe fazer. Isso não é desculpa, né? A gente tem que corrigir sempre aí, deixar o melhor possível o sistema. Então, de volta ao nosso pesquisar clique aqui, ó, né? Então, de volta ao nosso BTN filtro clique, o nosso filtro está aqui simplesão, né? A gente só grava a regra no filtro usando o like e liga o filtro. Só isso que a gente está fazendo. Se o campo for de texto, beleza, o like vai funcionar. Se o campo não for de texto, o like não vai funcionar. Então é só a gente verificar se o campo é ou não de texto, né? Como? Vamos criar um if aqui antes de definir as regras, né? Então, se ds.dataset. Então eu estou pegando a tabela inteira até aí. Eu quero pegar apenas um campo dessa tabela. Até agora eu peguei a tabela inteira. Eu quero pegar um campo da tabela, né? Eu posso ter 10 campos, eu quero um. Qual campo que eu quero, né? Então eu vou usar aqui, ó, field by name, ó, field by name, campo pelo nome, né? Ou seja, ele vai me retornar o campo que eu quero através do nome que eu informar, né? Então field by name para pegar o campo. Entre parênteses eu coloco o nome do campo. Quem tem o nome do campo é a variável campo filtro, né? Campo filtro. Então, peguei meu data source, peguei a tabela, peguei apenas o campo que me interessa, que é o campo que eu vou usar no filtro, e aí eu verifico se ele é ou não do tipo texto, né? Eu uso o operador is. Vocês aprenderam lá nas aulinhas de inglês da Inês, né? Que o verbo is, né? né? Então, o campo id, por exemplo, né? O campo cid, ou o campo cnome da tabela cliente né? É um campo de texto, é um t-wide string field, né? É um campo de texto. Nossa, professor, da onde você tirou esse negócio, esse palavrão?
T-wide string field, né? Como é que eu tenho que adivinhar isso daí? Como é que eu vou sequer sonhar que um campo de texto vai ser assim, né? É simples, vai no datamódulo, dá o clique duplo na tabela de vocês, né? Seleciona o campo que vocês querem saber. O campo nome. O campo nome eu sei que é um campo de texto. Ele vai mostrar para vocês o nome do campo, olha lá, ó, e o tipo, olha lá, o T-wide string field. Foi daqui que eu fiquei sabendo o nome do campo, né? Se eu pegar a minha chave primária aqui, ó, um T-large int field, né? Ou seja, vai ser um campo do tipo inteiro longo, né? Um campo tipo inteiro grande, né? Se eu pegar o ativo, também vai ser um T-wide string field, né? Acho que na verdade todos serão, exceto a chave primária nesse caso, né? Que vai ser inteiro, tá? Então, para a tabela cliente, todos serão wide string field, exceto o ID cliente, tá? Então, foi daí que eu fiquei sabendo, né? Então, estou verificando o campo que o cara selecionou, o campo que o cara escolheu, dando um clique em cima da tabela cliente no nosso caso, né? É um campo de texto? Se for um campo de texto, se for esse o caso, né? É um campo de texto. Então, né? Então, eu vou definir a regra da tabela dentro do meu if, né? Se não, eu vou definir a regra, aqui se for verdade, se ele for do tipo texto, eu definir a regra usando o like, para trabalhar com texto e usando os caracteres coringa, que são os asteriscos. Se não, eu sei que não é texto. Se não é texto, o like não funciona. Se o like não funciona, eu defino a regra usando o igual, né? E se eu sei que não é texto, não tem por que eu usar o quoted str para colocar aspas simples no valor. Porque se o campo é numérico, eu não tenho que passar o valor entre aspas. Se o campo é numérico, eu passo só um número, né? Se o campo for uma data, eu passo só a data. Então eu tiro o quoted str, tiro o caractere coringa e deixo só aquilo que o usuário digitou, né? Só a propriedade text do EDT filtro. Então aqui a gente vai ter a regra, né? Define a regra para campos de texto com like, né? Do filtro, né? E aqui eu vou ter a regra definida para campos numéricos, né? Datas, qualquer outra coisa que não seja texto, né? Sem o like do filtro, né? Usando o igual. Independente de ser A ou B, né? Independente de ser texto ou não, né? Eu vou ter que ativar o meu filtro. Então é por isso que eu deixei ele do lado de fora do if e não do lado de dentro, porque senão eu teria que fazer duas vezes essa mesma linha, né? Então eu deixo ele do lado de fora, que independente de ser A ou B, ele vai ser ativado, tá certo? Então vamos testar, né? Vamos ver como é que fica. Vou tentar digitar um aqui, né? Olha lá, agora está funcionando para a chave primária, coisa que antes não estava acontecendo, né? Porque não está usando mais o like, né? Ele identificou que não é texto, não usou o like. Vou clicar aqui em nome, né? E vou pesquisar pelo padrão, né? Achou só o cliente padrão. Vou clicar em e-mail e vou procurar só pelo domínio etec. Então @etec. Achou só o João José da Silva, né? Poderia fazer a mesma pesquisa por curso, né? Pesquisar pelo curso de Infor, né? Nem vou nem completar um informática porque eu estou com preguiça, né? Pegando a preguiça dos alunos aí. Então Infor, pega só o João José da Silva, porque o cliente padrão
tá com um curso vazio, olha lá. Cliente padrão não tem curso cadastrado, né? Então tá feito o nosso filtro bonitinho, redondinho, né? De forma amigável aí, que vai funcionar para todos, né? Os formulários cliente, funcionários, produtos, etc. Tá? Então por essa aula é só, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente começa a ver como criar o nosso segundo formulário de modelo. O formulário de modelo que vai mostrar o detalhe do registro que a gente escolher no formulário de lista. Tá? Então eu escolho aqui o João José da Silva e pego a opção editar. Ele vai abrir um segundo formulário onde eu posso ver todos os dados completinhos e estar alterando esses dados se for o caso aí. Tá? Espero que tenham gostado e até a próxima.